Olá pessoal, neste vídeo vamos estudar as inequações do primeiro grau. Vamos lá, em primeiro lugar vamos recordar um pouco os sinais da função polinomial do primeiro grau, ou também função afim, que já foi estudado anteriormente em bimestre anterior. Vejamos então. Vamos lembrar que a função afim é a função da forma y igual a ax mais b, onde a é diferente de zero. Vamos lembrar que a função polinomial do primeiro grau, o gráfico dela é uma reta inclinada em relação aos eixos. E quando a for positivo, temos então uma função crescente. E quando a é negativo, temos então uma função decrescente. Para o estudo dos sinais, o importante são as raízes, Então, a raiz, lembrando, é o valor de x para o qual temos y igual a zero. Neste ponto aqui, temos y igual a zero. Para acharmos a raiz da função, lembramos que temos que igualar o y a zero. Então vejamos, para valores de x menores do que a raiz, temos então aqui o y negativo. E para valores de x maiores do que a raiz, temos então o y positivo. Os valores da função são positivos, o y é positivo. Isso acontece quando a for maior que zero, quando então temos uma função crescente. Quando a for menor do que zero, vejamos então. Para valores menores do que a raiz, para valores menores do que x1 aqui, vejamos, os valores de y são então positivos. E para valores de x maiores do que a raiz, quando x for maior do que a raiz, os valores de y são negativos. Bem, iremos precisar então do estudo do sinal da função afim. Vejamos um exemplo na resolução desta inequação do primeiro grau. Essa inequação é muito simples, ela poderá ser resolvida diretamente. Por exemplo, aqui, jogando o menos 12 para o 12 para o segundo membro, 3x maior do que menos 12, dividindo agora os dois membros por 3, 3 é um número positivo, portanto mantém o sentido da desigualdade, teríamos então x maior do que menos 4. Uma outra forma de resolver seria então usando os sinais da função afim. Então vamos aqui novamente, 3x mais 12 maior do que zero, e vamos então chamar de y aqui o primeiro membro desta inequação. Então teríamos y igual a 3x mais 12. Se fizermos aqui, bom, em primeiro lugar vamos achar a raiz dessa função, Lembrando que para estudar o sinal de uma função, a raiz é importante. Então, igualando o y igual a zero, teremos então x igual a menos 4. Como o a aqui é positivo, o a aqui dessa função aqui é positivo, teremos então uma função crescente. Localizando aqui a raiz menos 4, para x menor do que menos 4 teremos y negativo, e para x maior do que menos 4 teremos y positivo. Ora, o y aqui é 3x mais 12 e queremos que esse y, que esse 3x mais 12, seja positivo. Ora, para que valores de x o y é positivo? Vejamos aqui. O y é positivo quando x for maior do que menos 4. Então, a resposta seria x pertence a R, tal que x é maior do que menos 4. Obtemos essa resposta, então, aqui, resolvendo diretamente ou, então, pelo estudo do sinal da função afim. Você poderá dizer que é claro que desse jeito aqui é muito mais rápido e muito mais simples. Só que, futuramente, vamos precisar do estudo do sinal da função afim, resolvendo outros tipos de inequação. Vejamos aqui um segundo exemplo.
menos 5x mais 10 maior ou igual a zero. Então, jogando 10 aqui para o segundo membro, e agora dividindo os dois membros por menos 5. Como menos 5 é um número negativo, lembremos que o sentido da desigualdade será invertido. Portanto, portanto, x menor ou igual a 2. Fazendo então, resolvendo de uma outra forma, né, fazendo-se o estudo do sinal da função afim. Vamos aqui chamar menos 5x mais 10 de y. Teríamos então y igual a menos 5x mais 10. Igualando a zero, para acharmos a raiz, encontramos que a raiz vale 2. Como aqui o a é negativo, temos então que a função é decrescente. Localizando aqui a raiz, x igual a 2, e agora estudando o sinal. Vemos aqui que quando x é menor do que 2, teremos então y positivo. E quando x aqui for maior do que 2, teríamos então y negativo. Agora, vejamos, nós queremos que o y, que é menos 5x mais 10, queremos que esse menos 5x mais 10 aqui, que é o y, queremos que ele seja maior ou igual a zero, queremos que ele seja positivo ou zero. Ora, positivo ele será quando x for menor do que 2. Igual a zero ele será quando x for igual a 2. Então, a nossa resposta será x menor ou igual a 2, que é quando x é positivo ou igual a zero. Então, a resposta, conjunto solução, x pertence a R, tal que x é menor ou igual a 2. Resposta esta, obtida pela primeira maneira, né, ou então aqui pela segunda maneira. Vamos resolver agora uma inequação um pouco mais complexa, ainda do primeiro grau, envolvendo agora denominadores. Primeiro passo, nós vamos determinar aqui o mínimo múltiplo comum, né, entre 8 e 4 é o 8 mesmo. Então vejamos, o mínimo aqui é 8, 8 dividido por 4 dá 2, 8 dividido por 8 dá 1, né? Aqui convém colocar os parênteses porque temos um sinal de menos aqui. Aqui 8 dividido por 1 dá 8, vezes menos 2 dá menos 16. Agora aqui temos uma observação importante a fazer. Para eliminarmos os denominadores, né, na resolução de equação, por exemplo, os alunos estão habituados a eliminar o denominador. Isto se justifica porque eu posso multiplicar os dois membros por 8. Aqui é uma desigualdade, eu sei que 8 é um número positivo e a desigualdade será mantida. Caso eu tivesse x no denominador, eu tivesse uma incógnita no denominador, por exemplo, x menos 1, alguma coisa desse tipo, esse denominador não poderia ser eliminado. Por quê? Eu não posso multiplicar os dois membros da desigualdade por x, porque não sabemos o sinal de x. Né? Então, se eu tiver incógnita no denominador, né, esse denominador não poderá ser eliminado. E aí eu teria que resolver essa inequação através de outras formas que vamos estudar depois. Então aqui o denominador pode ser eliminado porque ele é numérico e eu sei o sinal dele. 8 é um número positivo. Então, multiplicando os dois membros por 8, né, vai cancelar o 8 aqui, vai cancelar o 8 aqui, teríamos então essa inequação. Desenvolvendo aqui esses parênteses, eliminando esses parênteses, deixando x aqui no primeiro membro, jogando-se aqui, ou então 2 menos 2 aqui é 0, né? E multiplicando agora os dois membros por menos 1, teríamos x maior ou igual a 16. Né? Então a resposta x pertence a R, tal que x maior ou igual a 16.